Olá, queridos. No programa Atos 1:8, apresentado hoje, a mensagem será proferida pelo pastor Samuel Mouta. Ele é gerente executivo de missões da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Ele é casado com a irmã Simone. Eles têm 3 filhos, a Suzane, o Silas e a Samara. Todos são membros da Igreja Batista Missionária do Maracanã, no Rio de Janeiro. Tenho certeza que a mensagem de hoje vai arrebatar o seu coração para se engajar ainda mais na obra missionária. Deus te abençoe. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Memorial de São Fidélis. Querido pastor Denis, que alegria poder me dirigir aos irmãos nesta noite, neste programa bonito, um nome tão especial, Atos 1:8, notícias do campo missionário, mensagens missionárias. Quero parabenizar o senhor, pastor Denis, por essa iniciativa, parabenizar os irmãos da Igreja Memorial, igreja tão querida, que com certeza mora aqui no nosso coração. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Samuel Mouta, seu missionário da Igreja Batista Memorial de São Fidélis, porque os missionários da Junta de Missões Nacionais são missionários das igrejas. Nós somos sustentados pela sua oração, pela sua oferta, pelo seu carinho, seu compromisso. A Junta de Missões Nacionais, ela não tem missionários. Quem tem missionários são as igrejas batistas que se juntam para que a Junta de Missões coordene o trabalho, otimize as ações, e dessa forma a gente alcance um resultado maior. Mas a Junta, ela não existe sem as igrejas, ela existe em função das igrejas. Então, meu muito obrigado a você que ora por missões, a você que oferta, a você que faz as campanhas nas classes da IBD, nos cultos, enfim, os promotores de missões da igreja, pastor Denis, querido, um abraço a todos os irmãos, uma alegria muito grande poder saber que a Memorial de São Fidélis é uma igreja que ama missões e que está envolvida com a obra missionária. O tema, o nome desse programa, tão sugestivo para nós, Atos 1:8. Eu quero falar muito brevemente aqui com vocês nesta noite sobre o poder da igreja primitiva. Eu tenho pregado uma série de mensagens, vocês sabem que eu estou ajudando interinamente lá na igreja da Tabua, e eu tenho pregado uma série de mensagens sobre a igreja primitiva. Como tem sido edificador para mim. Puxa vida, eu tenho sido muito edificado com a experiência daqueles irmãos, porque eles tinham tão pouco. Eles não tinham carro, eles não tinham ônibus, eles não tinham avião, eles não tinham televisão, eles não tinham rádio, eles não tinham internet, eles não tinham celular, eles não tinham rede social, eles não tinham microfones, eles não tinham templo, eles não tinham banco, eles não tinham nada. Mas mesmo tendo tão pouco, eles fizeram tanto. Eles alcançaram o mundo inteiro de sua época. E o resultado do trabalho daqueles irmãos chegou até nós hoje. Se nós hoje somos crentes em Jesus, é porque aqueles irmãos tão fraquinhos, tão pobrezinhos, ali no capítulo 1 de Atos, mostra que era cerca de 120 irmãos. Não tinha ninguém rico, não tinha ninguém famoso, não tinha nenhum jogador de futebol, artista, gospel, não tinha nada disso, era tudo gente simples e pobre. Nem Bíblia, assim, eles tinham, de papel, não tinham. Para carregar uma Bíblia naquela época era um absurdo, de caro e de difícil. Eles não tinham folheto, eles não tinham junta missionária, eles não tinham nada. E eles fizeram tanto. Eu fico impressionado. Como que eles que tinham tão pouco fizeram tanto? E nós que temos tanto, fazemos tão pouco. Tudo isso que nós temos são coisas ótimas, eu não estou sendo contra, dizendo que é ruim, não. É bênção de Deus para a nossa vida. Mas se eles que tinham tão pouco fizeram tanto, por que nós que temos tanto, fazemos tão pouco? Meus irmãos, aqueles irmãos tão simples, aquela igreja primitiva ali em Atos 1, 120 pessoas, não tinha nada.
mas tinham uma coisa: eles eram cheios do poder do Espírito de Deus. Eles eram focados em pregar o Evangelho. Eles não perdiam oportunidade. Eles eram corajosos e ousados. Eles tinham foco em anunciar com urgência, porque Jesus estava para voltar. E eles, dessa maneira, dedicaram-se exclusivamente à causa missionária. Eles entenderam que a razão de existência da igreja, eles entenderam que a missão precípua da igreja, eles entenderam que a tarefa urgente da igreja é pregar o Evangelho, é fazer discípulo, é testemunhar, é anunciar ao mundo inteiro. E aquela igreja tão pequenina, tão simples, mas eles alcançaram o mundo inteiro de sua época. Se eles fizeram isso, sendo tão poucos e tão fraquinhos, imagine nós hoje que somos tantos e com tantos recursos à nossa disposição. Se nós também focarmos como eles focaram, se nós também buscarmos a plenitude do Espírito como eles buscavam, se nós priorizarmos a obra da evangelização e anunciarmos o Evangelho puro, genuíno, como eles anunciavam, centrado em Cristo, se nós tivermos a Bíblia, a palavra de Deus, como nossa regra de fé e prática, como eles tinham, enfim, se nós imitarmos e aprendermos com eles nos seus passos, nós alcançaremos também grande êxito em conquistar a Vila dos Coroados para Jesus, em conquistar a cidade de São Fidélis para Jesus, em conquistar o estado do Rio de Janeiro, em alcançar o Brasil, a pátria para Cristo, e até os confins da terra. É isso mesmo. A Memorial de São Fidélis, ela foi estabelecida por Deus. Veja bem, quem estabeleceu a Igreja Memorial não foi homens e mulheres. Claro que Deus usou homens e mulheres. Deus usou, e eu me lembro deste tempo, não é? Quando a Igreja Memorial foi organizada. Eu era adolescente, mas eu me lembro. Mas não foi fulano ou beltrano, embora Deus tenha usado homens e mulheres, e esses homens e mulheres mereçam ser honrados, claro. Mas eu quero ressaltar que esse não é um projeto de homens. A Memorial não é de homens ou de mulheres. A Memorial pertence a Jesus. É a igreja de Jesus. A igreja poderosa de Jesus. E o próprio Senhor Jesus, isso é tão significativo, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus foi quem estabeleceu esta igreja, aí na Vila dos Coroados, aí na cidade de São Fidélis, para, a partir da Vila dos Coroados, nessa beira-rio tão bonita que os irmãos estão aí, o prédio da igreja está situado, mas a partir da Vila dos Coroados, alcançar a cidade de São Fidélis, alcançar o estado do Rio, alcançar o Brasil, alcançar o mundo inteiro, porque o propósito do Senhor Jesus ao estabelecer essa igreja não é que ela fique trancafiada em quatro paredes. Não é esse o propósito de Jesus para nenhuma igreja. O propósito de Jesus para a igreja é que ela abra os seus olhos. Como disse o Senhor, levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos, prontos para a colheita. E esse Jesus maravilhoso que estabeleceu a sua igreja, ele também capacitou, dotou, investiu a sua igreja do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo não é uma promessa que nós buscamos, não. O Espírito Santo é uma realidade na nossa vida. Desde o dia em que nós nos convertemos, fomos salvos, somos selados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito que habita em nós nos capacita, nos habilita, nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá intrepidez para levarmos avante, levarmos adiante a mensagem transformadora, redentora, as boas novas de salvação para o mundo perdido. Olha, eu creio que se nós nos unirmos como igrejas, no poder do Espírito Santo de Deus, despojados de qualquer vaidade, de qualquer motivação humana, mas focados no cumprimento da tarefa, da missão de Deus entregue a nós transformaremos o mundo em nossa geração. Nós podemos conquistar essa pátria para Cristo.
Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. A gente canta isso há quantos anos? E isso pulsa forte no nosso coração, isso arde no nosso coração. Mas nós precisamos pedir ao Senhor que leve a termo esta canção, que faça com que isso seja uma realidade em nosso tempo, em nossa vida, em nossos dias. Que Ele use as nossas vidas, a minha vida, tão modesta, tão pequenina, tão falha, a sua vida, as nossas vidas. E a Memorial de São Fidélis, como esse exército bonito de homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, juniores, idosos, todos no mesmo ideal, todos no mesmo propósito de avançar, pregar o Evangelho, ganhar a pátria para Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um projeto que nós temos em Missões Nacionais, que é um projeto muito bonito. Eu acho lindo. Temos aqui vários projetos, e eu poderia aqui compartilhar com os irmãos vários projetos da Junta de Missões Nacionais. Mas eu vou trabalhar esse aqui apenas hoje, apenas este aqui hoje. Este mapa que você está vendo, deixa eu ajeitar aqui esse quadradinho aqui que está a minha imagem, para não cobrir aqui. Deixa eu aumentar um pouco também para vocês me verem melhor. Este mapa que aqui está é o mapa do norte do Brasil. Acabou que eu fui melhorar, eu acho que atrapalhei mais ainda. Deixa eu voltar aqui, depois eu aumento. Esse é o mapa do norte do Brasil. Deixa eu ver se você é bom de geografia, se você fez bem a 7ª série. Se você lembra, né, das aulas de geografia da 7ª série, isso é o norte do Brasil. Aqui é o estado do Tocantins. Esse estado aqui é o Tocantins. Este aqui é o estado do Pará. Aqui em cima está o estado do Amapá. Aqui é o estado de Roraima. Aqui é a Venezuela, onde a gente está tido um fluxo migratório muito grande de venezuelanos que vêm para Roraima. E de Roraima eles vêm para Manaus. Aqui é o estado do Amazonas. Manaus está mais ou menos aqui. Aqui está Rondônia e aqui está o Acre. Esse é o norte do Brasil. E a gente fez um mapeamento aqui em Missões Nacionais, eu posso mostrar isso para vocês em outra ocasião, em que a gente mapeou todos os 5.500 e poucos municípios do Brasil, todos os municípios, e nós fizemos vários cruzamentos de informação, várias pesquisas, dados evangélicos, dados religiosos, católicos, espíritas, sem religião, dados macroeconômicos, socioeconômicos, etc., educacionais, etc. Mas esse recorte aqui é um recorte estatístico do número de batistas por habitante. Na verdade, aqui, o número de quantidade de igreja batista por habitantes. Por exemplo, São Fidélis tem aí 40 mil habitantes no município todo, e tem 30 igrejas batistas. Olha que coisa, isso não existe em outro lugar do Brasil. Talvez só no sul dos Estados Unidos. 40 mil habitantes, 30 igrejas batistas, dá quase uma igreja. Se a gente contar também as congregações, aí passa de 40, se a gente contar igrejas e congregações, nós temos uma igreja batista para cada 800 habitantes, mais ou menos, no município de São Fidélis. Isso é fantástico, isso é extraordinário, isso não é a realidade do Brasil. Quando a gente fez esse mapa, a gente pensou em uma igreja para cada 10 mil habitantes. É como se o município de São Fidélis todinho tivesse apenas 4 igrejas batistas. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa meta. Olha bem, hein, como que São Fidélis está na frente. O nosso sonho, o nosso projeto é ter uma igreja para cada 10 mil habitantes. É fazer com que, em uma cidade de 40 mil habitantes, a gente tenha 4 igrejas batistas, que essa não é a realidade do Brasil. Olha como que São Fidélis é uma terra abençoada. Então, a gente fez assim, onde nós já temos 4 igrejas uma igreja para cada 10 mil habitantes, nós pintamos de verde. Está verdinho aqui, que já alcançamos a meta. Onde nós temos uma igreja entre 10 e 20 mil, significa que nós temos, está amarelinho, uma igreja para cada 10 a 20 mil pessoas. Então, por exemplo, São Fidélis está verde, porque tem muitas igrejas. Mas se São Fidélis, com 40 mil habitantes, tivesse apenas 2 igrejas batistas, então estaria amarelo.
Agora, mais de 20 mil habitantes nós pintamos de verde. Como se São Fidélis com 40 mil habitantes tivesse apenas uma igreja batista, então estaria pintado de vermelho. Eu falei verde, mas é vermelho. Mais de 20 mil habitantes é vermelho. E branco, branco é onde não tem igreja nenhuma. Até que na região norte, nós não temos aqui um grande número de brancos. Em outras regiões, a gente pode conversar sobre isso, a gente vai ver que tem muitos municípios ainda sem nenhuma igreja, municípios grandes, especialmente Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Ceará e o sul do Brasil. Especialmente essas regiões há uma carência muito grande, muitos brancos, tá? E a gente quer pintar esse mapa todo de verdinho, isto é, plantar igrejas, levar o evangelho de Jesus para essas pessoas. Mas o que nos chama muita atenção também são os vermelhos, né? Que são cidades maiores que também não têm uma presença significativa, às vezes igrejas muito pequenas, poucas igrejas. Agora, falando da região norte, aqui você tem um diferencial muito grande, porque na região norte você não tem estradas, como nós temos no sudeste, por exemplo. Aqui nós temos rios, você pode observar, aqui esse é o Rio Solimões, aqui em Manaus, ele se une com o Rio Negro, e o Negro, junto com o Solimões, passa a se chamar Rio Amazonas daqui para frente. Então, toda a região norte ela é regada de rios, e as vias fluviais são os acessos para as cidades e para as comunidades. E como que a gente faz para alcançar essas cidades, e especialmente essas comunidades ribeirinhas? Existe cerca de 30 mil comunidades ribeirinhas na Amazônia. Olha que coisa! 30 mil comunidades ribeirinhas é uma estimativa. Dessas 30 mil, mais de 10 mil não tem nenhuma presença de igreja, nem batista, nem evangélica, nem católica, nem nada, 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 nada. Nenhum contato com o cristianismo. E aí a gente tem estabelecido a seguinte estratégia, que eu queria que você entendesse aqui nesta noite. A gente estabeleceu essas bases, Tabatinga, Santo Antônio do Içá, Fonte Boa, Tefé, Coari, Manaus, e em cada uma dessas bases, a gente coloca lá um casal de missionários, um missionário mais experiente, casado, e o missionário e a missionária, eles se tornam mentores dos radicais. E aí a gente manda radicais para essas bases, cada uma dessas bases, só que eles não ficam aqui na base, na cidade. Eles vão para as comunidades ribeirinhas. Alguns andam 2, 3, 5, 10 dias de barco, é isso mesmo. 2, 3, 5, 10 dias de barco para chegar na comunidade. E uma comunidade, às vezes, muito rústica, você vai ver aqui. E lá eles ficam, e é uma experiência muito gostosa, porque aquela dupla de radicais, ou 2 meninos, ou 2 meninas, ou em alguns casos nós já temos alguns casais casados, sem filhos, né? Um casalzinho sem filhos, e eles vão como marido e mulher, e eles entram naquela comunidade, o mentor do polo, ele negocia toda essa entrada antes, e esses radicais vão para lá, se relacionam, eles fazem amizade, eles se tornam eles vão pescar, eles vão fazer farinha, eles vão plantar mandioca, eles vivem como aquelas pessoas vivem. Há um entrosamento, há uma assimilação da cultura e um respeito à cultura local e uma transmissão do evangelho de uma forma assim, informal, no dia a dia, no andar, no caminhar junto, no relacionamento discipulador. E aí aquele radical fala de Jesus, prega o evangelho, há conversões, ele começa a igreja debaixo de uma árvore, e ali a igreja vai sendo formada, ele treina um líder da terra, um líder local, e quando o radical sai da comunidade, depois de 2 ou 3 anos, ele deixa lá a igreja formada, estabelecida, claro que uma igreja muito, muito cultural ali daquele tempo, não vai pensar uma igreja como a Memorial de São Fidélis, é uma igreja autóctone. Então, mas a igreja fica ali com a sua liderança, e o radical sai e a igreja continua e se multiplica para outras comunidades. Deus tem nos abençoado de uma forma muito extraordinária. Esse é o barco missionário, vou falar daqui a pouquinho. Aqui está este sítio, não sei se está dando para você ver bem aí, esse sítio aqui fica na comunidade do Tupé,
1h30 de Manaus, mais ou menos, dentro da selva, dentro da mata. Esse sítio é nosso, é da Igreja Memorial, é dos batistas brasileiros, é da Junta de Missões Nacionais. Nós chamamos de CFMA, Centro de Formação Missionária da Amazônia. Para lá que os radicais vão, eu estou sempre lá, eu gosto de estar lá, um lugar lindíssimo. E ali os radicais são treinados. Agora, no dia 4 de julho, nós vamos formar mais uma turma do Radical Amazônia. É uma coisa linda. Eu estou esperando, pastor Denis, duas coisas. Primeiro, estou esperando uma visita do pastor Denis comigo à Amazônia. Já fiz o convite, ainda não foi possível, mas nós vamos ajustar essa agenda aí, pastor Denis, para o senhor ir comigo lá na Amazônia. Será muito especial. Tenho certeza que o senhor vai gostar demais. E outra coisa, estou esperando radicais da Memorial. Cadê os jovens da Memorial? Esses jovens da Memorial que são tão ousados, intrépidos, corajosos, trabalhadores de Jesus, cadê? Se Deus está chamando você, venha ser um radical. O radical, então, ele vai para este lugar, ele passa 3 meses lá, ele aprende Novo Testamento, Velho Testamento, ele aprende homilética, ele aprende hermenêutica, ele aprende como evangelizar a criança, tudo isso para plantar uma igreja. É claro, é muito rápido, 3 meses, mas ele vai sendo mentoreado depois. Ao longo de todo o processo, ele recebe a mentoria daquele casal que está no polo, como eu expliquei, e ele engaja num outro programa de formação missionária, que aí dura 4 anos, e aí é com curso de seminário completo. Só que além de aprender geografia bíblica, história da igreja, essa coisa toda, ele aprende também como subir no pé de açaí, como fazer o banheiro na comunidade, que é o buraco cavado lá, como pilotar um barco, como consertar o motor do barco, porque pensa bem, o radical está atravessando o rio no meio da noite, o barco dá um defeito, o motor para. O que adianta ele saber Antigo Testamento, hermenêutica? Não, tem que saber como consertar o motor do barco, né? Então, ele é preparado para todas essas situações. E essa turma que vem do radical, olha, se torna, assim, aquele missionário top de linha, é muito legal. Aqui está uma foto de um modelo padrão de uma casa missionária. Geralmente, na comunidade ribeirinha, a gente ganha autorização e constrói uma casa como essa. A gente tem parceiros, igrejas que nos ajudam, irmãos que nos ajudam a construir. Aqui atrás é a casa onde o missionário mora, esse aqui é um cômodo só. Agora a gente tem feito um banheirinho aqui atrás, antigamente não tinha banheiro, agora a gente já está fazendo. E tem esse salão de culto na frente, onde ele reúne já a igreja. É uma coisa linda, gente. É uma coisa linda, extraordinária mesmo. Esse barco é o barco missionário que nós ganhamos. E ganhamos, irmãos, é um barco que vale mais de 2 milhões de reais. E nós ganhamos este barco, presente de Deus, graça de Deus para nós. E é um barco muito bom, muito estável, ele quase nem balança, ele é chapado assim embaixo, tipo uma balsa, e é muito estável, muito bom. E nós enchemos esse barco de cesta básica, roupa, alimento, e ainda evangelistas, médicos, dentistas, seminaristas, embaixadores do rei, mensageira do rei, jovens, pastores, gente que vai lá para evangelizar. E a cada viagem nós vamos visitando aquelas comunidades, como vocês viram naquele mapinha atrás, aquelas comunidades onde estão os radicais. Então, quando o barco chega na comunidade, é uma festa. É como se estivesse chegando ali o presidente da República. Por quê? Porque é o barco missionário. E aí vai médico, vai dentista, e a gente monta consultórios móveis, e leva remédio, mas também a gente faz trabalho com criança, a gente faz culto, a gente visita de casa em casa, a gente prega o evangelho, não é só levar ação social. A ação social é necessária naquele contexto especialmente, mas a ação social pura não transforma a eternidade. Nós levamos o evangelho de Jesus. Estamos indo à Amazônia pregar o evangelho. E a cada viagem dessas, são tantas decisões, são tantas vidas transformadas. E quando o barco vai embora, o radical fica ali para dar continuidade. Então não é um trabalho solto, há uma continuidade nesses trabalhos, nesses projetos. Olha aqui, por exemplo, essa foto eu acho linda, pastor Denis. O batismo sendo realizado aqui, ó, na viagem do barco, eles aproveitaram que o radical não faz o batismo, espera o pastor. E então, quando é uma viagem assim que vai vários pastores, aí os pastores fazem os batismos. Pastor Denis, quero muito que o senhor vá comigo lá para o senhor fazer um batismo assim, nesse rio. Olha o tamanho do rio, você não vê outra margem.
Eu não sei se você percebe aqui, ó, você nem consegue ver o outro lado da margem do rio Amazonas. É um mar, é um negócio extraordinário. E a gente faz os batismos assim, na beira do rio. Teve um, acho que está aqui, que a gente fez os casamentos e do casamento já saiu direto, acabou o casamento, trocou de roupa, já desceu e fez o batismo, coisa linda. Aqui o médico, pastor Ubirajara, ele é médico e é pastor, atendendo as crianças, as comunidades, tá? Olha só que coisa linda, né? Esse aqui é um outro médico aqui no Rio, doutor Daniel, tem uma clínica bacana aqui na Barra da Tijuca, mas lá ele é missionário mesmo, pé no chão. Aí foi interessante que o Daniel, ele veio todo alegre para mim, disse assim, pastor Samuel, atendi tantas pessoas, ele estava vibrando com aquele monte de atendimento. Eu falei assim, Daniel, vem cá, mas você orou com os pacientes? Aí ele falou assim, não orei não, era para orar? Você, rapaz, você tem que orar e tal. Aí, a partir disso, toda a consulta, ele termina a consulta, ele ora com os pacientes. Olha que foto bonita, o Daniel orando com os pacientes. Esse aqui é o pastor Gerry, não sei quem conhece o pastor Gerry, é ali de Cardoso Moreira. E o Gerry foi numa viagem conosco lá e ele era o nosso farmacêutico. Porque não adianta também lá na Amazônia você dar uma receita para o camarada. O que ele vai fazer com aquela receita? Tem farmácia, não tem dinheiro, não tem nada. Então, a gente consulta, dá a receita, mas dá o remédio, já entrega o medicamento também para a pessoa tomar. Então, a gente consegue, compra, às vezes em doação, às vezes compra os medicamentos, e o pastor Gerry nos ajudou ali na farmácia. Isso aqui é a fila para o atendimento. Isso aqui é o pastor Edgar Barreto Antunes, grande líder da nossa denominação, e ele ficou na secretaria do médico. Ele era o cara que fazia a ficha para entrar no médico. Só que enquanto faz a ficha, enquanto tem fila, o que a gente faz? Fala de Jesus, prega o evangelho. Nessa época aqui, foi 2015, o pastor Edgar, ele era o secretário da Convenção Batista Brasileira. E ele disse para mim assim, pastor Samuel, eu tenho mais orgulho, tenho mais alegria de ser secretário do médico da Amazônia do que ser secretário da Convenção Batista Brasileira. Que eu brinquei, olha, o secretário da convenção fazendo ficha para o médico, olha, alegria muito grande. É lindo, irmãos, é lindo, é um negócio lindo demais, tá? Esse é o pastor Clark Gable, aqui de Duque de Caxias, foi conosco, e eu trouxe essa foto para vocês verem, olha que crianças lindas, olha só, olha a carinha desse aqui, ó, que coisa mais fofa. Essas crianças lindas da Amazônia, meio indígena, meio mestiças, olha que uma coisa linda. E essa aqui é uma comunidade ribeirinha bem típica, eu trouxe essa foto porque aqui dá para você observar como é a comunidade ribeirinha. Olha essa aqui, olha como são as casas de madeira, não tem esgoto, não tem quase nada. E essas crianças, muitas vezes, são abusadas pela prostituição infantil. Olha, é uma coisa horrorosa. Por isso que nós precisamos chegar lá, pregar o evangelho para essas crianças, falar de Jesus para essas crianças. E essas crianças se convertem. E olha, sabe o que está acontecendo? Várias dessas crianças que foram alcançadas por Jesus 6, 7 anos atrás, hoje já são jovenzinhos, são líderes das igrejas, líderes. E muitos deles vêm para o curso de radical e são radicais. Muitos deles, muitos, já são missionários radicais em outras comunidades, porque foram alcançados pelo evangelho do Senhor Jesus. E eles vêm nos barquinhos assim, ó. É um negócio fenomenal. Olha essa aqui, olha essa foto, que coisa linda. Aqui está a foto da igreja. Dá para você ver aqui. Deixa eu te mostrar uma foto aqui por dentro. Olha isso aqui. Isso aqui é dentro do templo, dentro da igrejinha de madeira. Olha o tanto de criança. O barco encosta na porta. Não sei se você vê aqui, ó. Quando está cheio, o barco ele encosta aqui na porta, porque às vezes a água vem até dentro do templo. E as crianças, olha, meus irmãos, olha essas crianças, olha que coisa linda. Isso é fruto do nosso trabalho. Isso é fruto da visão missionária dos batistas brasileiros. Isso é fruto, sabe de quê? De Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essas crianças estão aqui, pastor Denis, pela visão da Memorial. Aquela cantina missionária que vocês fazem.
aquele bolinho de aipim, aquele quibe, aquela coxinha que frita depois do culto, para fazer a campanha de missões. Por aquela classe de senhoras, ou aquela classe de criança que faz um esforço para levantar uma oferta. Aquele empenho dos homens ou dos jovens, ou do grupo de música que ensaia o hino oficial da campanha para motivar a igreja, ou o pastor da igreja que prega aquele sermão inflamado por missões. É fruto deste envolvimento, é fruto deste comprometimento com a obra missionária da Igreja Memorial que nós estamos alcançando a Amazônia para Jesus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu tinha aqui ainda muita coisa para mostrar do sul, do sertão, mas não dá, eu preciso parar por aqui porque o tempo já está acabando, já acabou na verdade. Mas eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã. Eu quero agradecer a você que ora por missões, que se envolve com missões. E dizer como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulos 15 e 58, o vosso trabalho não é vão no Senhor, não é vão no Senhor. O Senhor há de fazer prosperar a obra de nossas mãos. O Salmo 90, o salmista termina dizendo assim: seja sobre nós a graça do nosso Deus, e faça o Senhor prosperar a obra de nossas mãos. Sim, prospera a obra de nossas mãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, como igreja do século 21, como Igreja Batista Memorial de São Fidélis no século 21, a avançar para ganhar a Amazônia para Jesus, para ganhar o sertão para Jesus, para ganhar os indígenas para Jesus, para ganhar o Sul, Minas Gerais, São Paulo, Centro-Oeste, as grandes cidades, as comunidades de rua, as cracolândias, em tantas frentes missionárias que a sua Junta de Missões Nacionais está avançando. A sua Junta de Missões Nacionais está avançando. Porque a Memorial de São Fidélis está segurando as cordas. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus por essa igreja tão especial, pela vida do pastor Denis e todos os irmãos. E oro para que o Senhor aumente cada vez mais o vosso amor. Quando Paulo escreve para os Filipenses, a igreja de Filipenses era uma igreja tão amorosa, tão envolvida com missões, extraordinária, a igreja de Filipenses. Mas Paulo ora e diz assim, que o vosso amor aumente mais e mais. Aquilo que já era grande, aquele amor que já era tão intenso, Paulo ora dizendo que o vosso amor aumente mais e mais. É a minha oração também, que Deus aumente o nosso amor, a nossa visão, a nossa paixão, a nossa prioridade para com a obra missionária. E que o nome de Jesus seja conhecido em nosso país. E que Deus use a nossa vida como instrumento de bênção para a nossa nação. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.